Oi pessoal, mais uma vez aqui Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de inglês, agora online. Por conta da pandemia do coronavírus, do isolamento social, vocês estão em casa e eu estou aqui em casa. E a gente vai se encontrar por aqui para rever o conteúdo, para ver conteúdo novo. A gente não vai parar, tá bom? Vamos lá então. Se você tem o livro novo, você pode acessar o livro digital. Eu já ensinei isso aqui para o ensino fundamental e quero passar para vocês também no ensino médio. Então você vai lá, digita lá www.richmond.com.br. Se o seu livro é novo, você pega o código que está na contracapa e digita aqui, ó, tem uma área aqui, ó, tá vendo? Código da coleção. Adiciona o código e você vai acessar o seu livro. Eu quero rever com vocês as regrinhas do Simple Present, quando é que eu uso o Simple Present, como que eu conjugo qualquer verbo no Simple Present. Basta seguir essas regras. Qualquer verbo não, tem alguns verbos que são diferentes, os verbos modais, o verbo have. Agora, eu sei que os verbos precisam mudar em algumas pessoas. Então vamos lá, olha só. O Simple Present, eu tenho aqui a regra geral, é você acrescentar a letra S. Lembram disso que a gente viu na sala de aula? Você acrescenta a letra S no final do verbo, somente para 3 pessoas, que é o he, she, it. A terceira pessoa do singular, ela pede alteração do verbo. Então se eu falo, olha só, I walk, you walk, he, she, it, eu vou acrescentar a letra S no final do verbo. Então, he walks, she walks, it walks. Ele caminha, ela caminha pela manhã, ele caminha pela manhã, eu caminho. Tá? Então, a regra geral é acrescentar a letra S no final do verbo. Por exemplo, eu preciso, I need. Você precisa, you need. Ele precisa, he needs. Eu acrescento o S no finalzinho do verbo. Tá? Se eu falar assim, por exemplo, I write, eu escrevo. You write, você escreve. She writes, ela escreve. Eu acrescento então o S no final da maioria dos verbos. Eu chamo isso de regra geral. Tá? Agora, nós temos algumas exceções. Vamos relembrar aqui. Primeiramente, quando é que eu vou usar o Simple Present? Olha só, o uso do Simple Present pode expressar verdades universais, o fogo queima, né? Fire burns. Pode expressar também ações futuras agendadas. Vamos ver aqui os exemplos. Cachorros latem, dogs bark. Se fosse o cachorro late, the dog barks. O cachorro late. Tá? Já não é uma expressão universal. Wood floats, a madeira flutua. Wood floats. Por que tem esse S aqui? Porque madeira é singular, terceira pessoa. It. Your bus comes at 4:15 p.m. Olha, isso aqui expressa uma ação futura agendada. O seu ônibus chega às 4:15 da tarde. Por que tem esse Szinho aqui no verbo? Se eu falo, eu chego, I come. Você chega, you come. Né? Você vem. Eu venho, I come. Um outro uso também do Simple Present é expressar ações habituais ou que se repetem no presente. Se eu falo assim, todo dia eu acordo às 5:30. Every day I wake up at 5:30 a.m. As ações habituais geralmente são usadas com esses advérbios de frequência. Olha só. Repeat, please. Repita, por favor. Always, sempre. Often, frequentemente, usually, normalmente, geralmente, frequently, frequentemente, sometimes, às vezes, never, nunca, seldom, raramente, every day, todo dia, on Mondays, às segundas, aos domingos, aos sábados e assim por diante. Never, nunca, é o 0. Seldom, raramente, é o 25%. Sometimes, às vezes, é o 50%. Often, frequently, que é o frequentemente, já está aqui no 75%. Usually, né, já está aqui no 90%. Always, 100%. Olha só a frase. I always arrive early. Eu sempre chego cedo. He calls her late at night every day. Ele liga para ela tarde da noite, todo dia. Every day.
Vamos para a ortografia aqui agora, as exceções, tá? Isso aqui é que você tem que ficar atento para não confundir, não esquecer. A regra geral é acrescentar o S depois do verbo, no final do verbo, tá? Quando conjugado na terceira pessoa do singular. He, she, it. Ele, ela, ele ou ela para coisas, animais, tá? Tudo que não é pessoa. Bom, eu vou ficar repetindo assim para fixar mesmo, para que você não se esqueça disso. Então, olha só. Work, works. Leave, leaves. Não confundir aqui com live, tá, pessoal? Leave é um verbo. Se eu leio essa palavra aqui, live, é uma transmissão ao vivo. At live, ao vivo. Mas aqui a gente está vendo os verbos, viver, morar. Então, eu vivo, I live, em Goiânia. Ela mora em Goiânia, she lives em Goiânia. Olha o verbo play. Aqui nós temos um verbo terminando em Y, mas antes dele eu tenho uma vogal. Então, se eu tenho Y e vogal antes dele, regra geral. A regra geral é a letra S. Aqui é que tem muita informação que você precisa reter para não errar. Se o verbo termina em SS, SH, CH, X, Z ou O, eu acrescento ES. Simples assim. I kiss, eu beijo. Ela beija, she kisses. Nós ensinamos, we teach. Ele ensina, he teaches, tá? Então, lembrar bem disso daí, ó. Eu lavo, I wash. Ele lava, he washes. Vocês consertam, you fix. Ela conserta, she fixes. Eu faço, I do. Ele faz, he does. Agora, se o verbo termina em Y, precedido de consoante, ou seja, se eu tenho uma consoante antes do Y, eu vou trocar o Y por IS. Olha o exemplo. Eu tento, I try. Ele tenta, he tries. Nós estudamos, we study. Ela estuda, she studies. O único verbo que não vai seguir essa regrinha aí é o verbo have, o verbo ter. Ele passa a ser has. Então, eu tenho, I have. Ela tem, she has. Agora, essas mudanças que vocês viram nos verbos, essas mudanças todas, se a frase estiver na forma interrogativa ou negativa, o verbo não muda mais. O verbo permanece o mesmo da sua forma original no infinitivo sem o to. Para fazer frases interrogativas e negativas no Simple Present, eu vou usar verbos auxiliares. Do, does, don't e doesn't. Então, para interrogar, eu vou usar do e does. E para negar, eu vou usar don't e doesn't. Lembrando que o verbo auxiliar, ele não possui tradução. Então, olha só, uma afirmativa aqui. Você trabalha, you work. Ele trabalha, he works. Se eu quero perguntar, eu tenho que usar auxiliar antes do sujeito. Ó, do you work? Você trabalha. E você tem duas formas de responder. Yes, I do. Formas curtas, simples. Yes, I do. No, I don't. Agora, se eu quero perguntar se ele trabalha, eu não posso usar o do. Eu vou usar does. O does é usado para terceira pessoa do singular. He, she, it. Por que eu vou usar does? Lembra da regrinha dos verbos terminados em O? Que eu acrescento ES? Então, esse verbo auxiliar aqui, ele termina em O. Então, para he, she, it, eu tenho que usar does para perguntar. Então, ele trabalha, does he work? Negativa, eu vou usar o do not, que é a mesma coisa de don't. Então, você não trabalha. You do not work. You don't work. Ele não trabalha. He does not work. He doesn't work. Então, agora que a gente já viu isso, você vai fazer no seu caderno. Já foi feito no livro. Eu quero que você transcreva isso aqui para o caderno. Uma forma de trabalhar a escrita, de fixar mais o conhecimento, a informação. Porque se você ficar apenas lendo isso aqui, não resolve muito. Então, quando você copia, você trabalha a escrita, você tem que se concentrar na leitura do que você está fazendo. Então, eu quero que você copie esses exercícios, o 2 e o 3, da página 26 no seu caderno. Então, você vai refazer os exercícios para relembrar as regrinhas, só que você vai refazer no caderno, tá bom? E assim que a gente retornar para a escola, eu vou verificar, vou dar uma visa, o visto. Qualquer dúvida que você tiver em relação a esse conteúdo, você pode deixar aqui nos comentários, pode mandar para a escola, mandar para o Instagram, que a gente vai resolver, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima aula. Tchau!